Olá, boa tarde, boa terça-feira. O NT Sul está começando ao vivo, hora de almoço e hora também de atualizar as principais informações do dia. Vamos ver agora os destaques desta edição. Termina a greve no transporte coletivo urbano em Cachoeira do Sul e ônibus voltam a circular pela cidade. Vamos falar hoje sobre o borrachudo, um mosquitinho que incomoda bastante, provoca coceira e desconforto. Você vai ver o que causa a proliferação e um projeto para evitar que os borrachudos se multipliquem livremente pelo Rio Grande do Sul. Enquanto a volta às aulas não chega, tem uma galerinha brincando nas férias. A iniciativa do SESC segue até o próximo dia 8, com muitas atividades em Cachoeira do Sul. Eu vi que tu fez a tirolesa. O que tu achou da tirolesa? Achei legal. E o brincando nas férias, tu acha legal? Acho legal, eu gosto de pintinhos. Qual o brinquedo que tu mais gosta? Aquele de dinossauro. E a gente traz hoje um alerta sobre a saúde mental das mães, logo depois do nascimento do bebê, e sobre o estresse gerado pelas transformações que essa fase da vida pode gerar nas mulheres. É um momento de alegria? É, mas os novos papéis que se formam na família são desafiadores. E ainda, você vai conhecer a história de uma família gaúcha que apostou na produção de leite de cabra e na produção de queijos e está se destacando, recebendo muitos prêmios. E aí, vamos fazer o NT Sul juntos? Tem notícia para contar? Então pega o telefone, manda um recadinho pra gente. O WhatsApp é o 51-99769-7129. E as lives também já estão no ar e você pode escrever pra gente. facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça está no ar. Chegou ao fim a greve dos funcionários da Transporte Nossa Senhora das Graças. Uma reunião ontem à tarde, mediada pelo desembargador Alexandre da Cruz, do Tribunal Regional do Trabalho, com a participação do juiz do trabalho, Carlos Selbach, sacramentou o acordo entre empresa e trabalhadores. Ficou definido que a TNSG vai garantir o reajuste salarial de 7%, mais R$ 100 de vale alimentação. O pagamento vai ser retroativo a janeiro, mas com o pagamento a partir de março, dividido em 3 parcelas, março, abril e maio. Não haverá desconto pela ausência dos motoristas nesta segunda-feira. O serviço do transporte coletivo já foi restabelecido desde as 5 horas da manhã de hoje. O Rio Grande do Sul confirmou na sexta-feira o primeiro caso de encefalomielite equina no município de Barra do Quaraí, na fronteira oeste. O animal contaminado morreu. A doença é causada por um vírus que é transmitido por mosquito e causa efeitos no sistema nervoso central do cavalo. Entre os sinais clínicos mais comuns estão febre, conjuntivite, cegueira e falta de coordenação motora. A Secretaria da Agricultura informou que, até o momento, não vai ter interdição de propriedades ou restrições de eventos agropecuários no Rio Grande do Sul. Calor e umidade são uma combinação perfeita para a proliferação do simulídeo, o popular borrachudo. Especialmente nessa época do ano, esse mosquitinho incomoda bastante, né? Aqui no Rio Grande do Sul, desde a década de 80, a Secretaria Estadual da Saúde tem um programa para controle do inseto. É um inseto pequeno, mas que causa um transtorno grande. A picada dele é extremamente dolorida e geralmente causa alergias. E essa alergia ela pode causar infecções secundárias, né, pelo fato da pessoa coçar. Este ano, fatores como excesso de chuva e o calor estão favorecendo a proliferação do borrachudo. Mas técnicos do Programa Estadual de Controle ao Simulídeo destacam que o desequilíbrio ambiental também está por trás do problema. A poluição das águas faz aumentar a população do mosquito, enquanto a derrubada da mata ciliar provoca uma mudança nos hábitos dele. Ele se alimentava do sangue de alguns animais que moravam ali naquela mata ciliar e também fazia parte da cadeia alimentar deles, de alguns deles, como sapos e alguns pássaros. No momento que tu elimina a mata ciliar, o mosquito adentra, né, em busca de alimento. Aí ele ataca o homem e outros animais,
Para combater a multiplicação do mosquito, que coloca seus ovos em pedras com água corrente e rasa, uma das estratégias utilizadas pelo Programa de Controle ao Simulídeo é aplicar em arroios e riachos o inseticida biológico BTI, uma bactéria que não prejudica a biodiversidade porque é inofensiva aos demais seres vivos. É um larvicida biológico que é específico para a larva e é na fase da larva, a fase onde ela se alimenta, que vai ser atingido, então, né, vai então suprimir o crescimento, né, o desenvolvimento desse mosquito. O Programa Estadual de Controle do Simulídeo tem por objetivo diminuir a incidência do ataque do mosquito borrachudo sobre a população. Cerca de 180 municípios gaúchos já aderiram à iniciativa, a maioria deles na metade norte. Técnicos da Secretaria Estadual da Saúde orientam as prefeituras sobre como fazer a aplicação do larvicida, que exige estudos de calha, cálculos de vazão e mapeamento hídrico. Por isso, os primeiros resultados começam a aparecer de 2 a 3 meses após a adesão ao programa. O que pode ser feito desde já, né? Limpeza dos arroios, retirada de resíduos sólidos e evitar colocar matéria orgânica dentro de arroios, assim como esgoto cloacal, como resíduos efluentes, né, de criação de animais e de abate de animais, que tudo isso, a larva, ela tem uma preferência por matéria orgânica, ela vai se alimentar e vai proliferar. Além disso, é preciso recuperar e preservar o ecossistema da mata ciliar para manter o mosquito dentro da sua própria cadeia alimentar. Mas enquanto o borrachudo continuar por aí, a dica é abusar do repelente para se proteger. Tem que abusar do repelente mesmo, né? Até porque o borrachudo é ousado. Quando você percebe, ele está sugando a palma da mão, a batata da perna, não tem jeito, né? E aí, qual é a receita para vencer o borrachudo? Conta aí nas redes sociais, se aparece muito aí na sua casa também. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade, espaço aberto para você fazer o NT Sul com a gente. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Aproveite aí para contar a sua informação, para comentar as reportagens, trocando ideias, trocando informações, a gente leva ao ar aqui o NT Sul. Bom, você já deve ter visto nas notícias, inclusive nós já mostramos aqui no NT Sul, que o Ministério da Saúde está disponibilizando absorventes gratuitos para a população em situação de vulnerabilidade social em mais de 31 mil farmácias populares em todo o país. Aqui em Cachoeira do Sul, o serviço já está funcionando. Para ter direito ao benefício, é preciso se encaixar nos critérios estabelecidos e ir até uma unidade credenciada no programa Farmácia Popular. O beneficiário precisa apresentar um documento pessoal de identificação e uma autorização que é emitida pelo aplicativo ou pelo site Meu SUS Digital. Então, quem tiver dificuldade em acessar as plataformas, também pode procurar uma unidade básica de saúde, um postinho de saúde. Os agentes e profissionais desses lugares também estão aptos a esclarecer dúvidas sobre os requisitos e também auxiliar aí nesse processo de emissão da autorização. E atenção, termina amanhã o prazo para inscrições no workshop com o Sebrae, que vai auxiliar no desenvolvimento do Plano Municipal do Turismo de Cachoeira do Sul. O treinamento acontece no dia 8 de fevereiro, no auditório do Cindy Lojas, das 2 horas da tarde até às 7 horas da noite. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo telefone 3724-6088, lembrando o código de área 51, e pelo e-mail turismocachoeiradosul@gmail.com. Informações que estão aí na sua telinha. A organização é da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Cachoeira do Sul. E hoje tem o comentário de Francisco Bastos aqui no NT Sul falando sobre a exploração histórica da América do Sul, especialmente da Amazônia. E hoje essa área gigantesca tem sido afetada por grupos criminosos que usam o território como espaço, inclusive, para a travessia de drogas e para a ocultação de todo tipo de crime. E as populações locais são vítimas. Os indicadores de criminalidade nessa região do Brasil ficam muito acima da média. A América Latina, historicamente, foi alvo da exploração dos países europeus, especialmente, durante muitos séculos. Daqui tiraram várias riquezas e levaram para seus países de origem. E deixaram aqui destruição. Devastaram culturas, eliminaram monumentos,
perseguiram as populações daqui, inclusive em relação às suas crenças religiosas e ao seu modo de vida. Isso fez com que a miséria, depois que esses exploradores foram embora, ela se mantivesse aqui, porque toda essa riqueza nunca foi dividida ou nunca teve consequências favoráveis à população nativa. E nesse contexto, os índios especialmente, e aí podemos falar dos astecas, dos maias e dos próprios indígenas brasileiros, foram os que mais sofreram porque estavam presentes e eram verdadeiramente os donos desses espaços. Essa riqueza toda, ela acabou fazendo com que tivéssemos, nos países europeus, os palácios e toda a riqueza para as populações dominantes, os impérios, os reis, as rainhas e por aí vai. Só que agora nós estamos vivendo uma situação um tanto preocupante e similar ao que nós tivemos durante todo esse tempo. É um outro modelo, é um outro tipo, mas que a população nativa ela acaba sofrendo novamente as consequências. E consequências muito danosas, muito prejudiciais e extremamente graves. Hoje a Amazônia, e aí não só a Amazônia brasileira, mas os países que estão próximos e que fazem fronteira e que também fazem parte da Amazônia Legal, eles estão vivendo uma questão toda do problema de servirem de corredores de exportação para drogas, especialmente da cocaína, para os países europeus e para os Estados Unidos. Isto fez com que se mobilizassem para esse espaço territorial facções brasileiras, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, como cartéis internacionais do México, da Europa, e as facções dos países como do Peru, da Bolívia, da própria Venezuela. E hoje a mata, tão buscada que seja protegida, e como realmente deve ser, está servindo de escudo para todo tipo de violência e para todo tipo de delito. Nós temos, além desta questão do corredor das drogas, nós temos a exploração ilegal dos garimpos, de madeira, que é exportada, de animais silvestres e também de outros produtos que são produzidos, ou que são buscados naquela imensa floresta. A população que lá está sofrendo essas consequências. De que forma? Através de um aumento vertiginoso dos indicadores de violência. Assassinatos intencionais, homicídios, feminicídios, prostituição infantil e por aí vai. E isto tudo, numa análise maior, mostra que esses indicadores, eles estão na Amazônia acima da média nacional, todos eles. E já que a nossa média nacional não é boa, imaginemos o que está acontecendo por lá. A população está com medo, ela não consegue transitar, mesmo naqueles espaços que são fluviais, com seus barcos para caça, ou mesmo para os serviços essenciais, porque há medo, há todo um aparato do crime que se estabeleceu lá e que faz com que as populações acabem reféns. Inclusive, para terem proteção, eles fazem um trabalho escravo, análogo ao trabalho escravo daqueles moradores. Se nós temos um consenso mundial da importância da Amazônia, e isto é verdadeiro, no sentido de manter aquela mata como um fator importante para a saúde do planeta, as autoridades não podem desconhecer tudo isso que está acontecendo. E tem uma característica importante nesse processo todo, de que a ausência do Estado, a exemplo de outros lugares, é também uma causa da facilitação para esse jogo todo que está sendo jogado, digamos assim, lá naquela floresta. O que aconteceu no Equador não é um fato isolado. Ele faz parte de todo esse contexto que nós temos, lamentavelmente, e que vem crescendo. Hoje já se tornando um caso muito grave, um desafio enorme que o país como um todo tem. Salvar a Amazônia hoje significa salvar a floresta, mas também
salvar a população que lá reside. Boa tarde. E em mais uma edição, o Brincando nas Férias 2024 mostra que é um sucesso para a criançada. A iniciativa do SESC segue até o próximo dia 8, com diversas atividades especiais no Clube Rio Branco, em Cachoeira do Sul. O Bernardo Miller foi conferir a animação de quem está carregando as baterias para o retorno das aulas. Toda semana um grupo de crianças participa de mais uma edição do Brincando nas Férias aqui em Cachoeira do Sul. Essa atividade que começou lá no dia 8 de janeiro e prossegue até o mês de fevereiro. Uma boa oportunidade para essa criançada que, ao invés de ficar em casa, talvez encerrado na frente de um computador celular, tem a oportunidade de participar de atividades diversas que o SESC e o Clube Rio Branco proporcionam aqui em Cachoeira do Sul. O período sem aula está sendo de muita diversão para essa criançada que participa do Brincando nas Férias do SESC. Durante uma semana, eles poderão se divertir na piscina, vivenciar jogos corporativos, oficinas de escalada, sessão de cinema e oficinas de culinária. Os encontros seguem até o dia 8 de fevereiro, diariamente, da 1h30 às 5h30 da tarde. Voltado para crianças de 6 até os 12 anos de idade, o projeto proporciona um entretenimento alternativo no período de recesso escolar. A Ana Luísa já participou outras vezes do Brincando nas Férias e, sempre que possível, pede para os pais garantirem a sua matrícula. Ontem, a tirolesa foi a atividade mais disputada pela turma. O que tu achou da tirolesa? Ficou nervosa? Eu vi que tu ficou um pouquinho nervosa um pouco antes de sair aqui em Queda Livre. Como é que foi a sensação? Tipo, eu tava indo lá, aí eu achei que eu ia cair de frente. E eu gostei muito da tirolesa. E eu já tô aqui há 2 anos. É. Tu gosta então do Brincando nas Férias? Sim. E para quem tem medo da tirolesa? Por exemplo, eu acho que eu tenho medo. O que se deve fazer? Passa uma dica. Eu acho que tem que enfrentar o seu medo. É, não pode ter medo. Sim. E depois que faz essa tirolesa, faz quase qualquer outra. Sim. O que tu achou da tirolesa? Achei legal. É? E o Brincando nas Férias, tu acha legal? Acho legal, eu gosto de pintinhos. É? Qual o brinquedo que tu mais gosta? Aquele de dinossauro. Dos dinossauros? E a tirolesa, tu não gostou ou gostou? Gostei. E pra escalar ali, como é que foi? Só escalar aquelas bolinhas ali, eu chegar em cima e só descer aquela carrocinha, ó. Até só abaixar e descer a carrocinha e vai lá. E tu não ficou nervoso? Não. E além da tirolesa, há brinquedos infláveis, cama elástica e pista de arvorismo e tantas outras atividades que podem ser solicitadas ou propostas pelos professores. É por meio dessas atividades que as crianças desenvolvem hábitos saudáveis e estimulam a integração social. Então a gente tem essa parceria com o Clube Rio Branco, né? Mais um ano então consolidando, fazendo essa parceria. E dentro disso, né, o nosso cronograma é bem amplo, né, com as atividades. Então a gente tem os esportes de aventura, com tirolesa, escalada, a própria pista de arvorismo. As atividades de brinquedos infláveis, né, que faz presente, é um momento que eles gostam muito, né, que eu saio da rotina. Temos atividades com piscinas, gincanas recreativas com a parte de água, né, que é umas estafetas, enfim, e também a parte esportiva, que a gente faz futebol, vôlei e a parte do campo ali, né, um contexto bem amplo, né. Então, cada dia da semana é um cronograma, uma atividade diferente. Algum momento a gente até repete aquilo que eles mais gostam, né, que tem que ofertar isso para eles, né, é o momento deles, né, mais ainda. Mas sim, cada dia da semana é um dia com uma atividade diferente, o dia da piscina, o dia das gincanas, os dias dos jogos, né. Esse ano a gente tem uma parceria também, né, com a nossa Nutri lá com a parte de culinária, então é um momento assim que eles ficam realizados, né, onde que eles interagem, eles que mexem com as bolachas, colorem, enfim, né, então faz aquela ação bem bacana. Para esse ano, as inscrições estão praticamente encerradas. O mesmo Brincando nas Férias de verão ocorre no inverno, com uma semana apenas de atividade. Mais detalhes sobre o projeto pode ser consultado diretamente no SESC aqui em Cachoeira do Sul.
É isso aí, gostei da dica da menininha ali pro Bernardo, viu? Tem que enfrentar os seus medos, é isso aí. E você que está com seu filho, com a sua filha em casa, como é que estão as brincadeiras aí nesse período de férias? Conta pra gente, vá mandando aí o seu recadinho nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, daqui a pouquinho já tem o nosso primeiro bloco de interatividade por aqui. E olha, você que acompanha o NT Sul diariamente, sabe que muitos telespectadores aqui de Cachoeira do Sul enviam fotos, enviam vídeos pedindo soluções da Prefeitura para os problemas de infraestrutura na zona urbana e também nas estradas do interior do município. Por isso a gente mostra agora as últimas ações da Prefeitura realizadas no último fim de semana. O último boletim da Prefeitura de Cachoeira do Sul indica os locais que foram atendidos pelas Secretarias de Obras e Interior. Os trabalhos estão sendo intensificados em locais prioritários com o intuito de reparar estragos causados pelas chuvas em pontos críticos da cidade. Nesse sentido, a Secretaria de Obras confeccionou 12 novas tampas para caixas de coleta de água. A equipe de calçamento segue trabalhando na Rua Conde de Porto Alegre. As ruas Duque de Caxias e Pinheiro Machado receberam reparos no asfalto. Algumas estradas também foram patroladas, como é o caso das ruas Alexandre Coelho Leal e João Manuel Matos, e a estrada Capão Grande, no interior do município. 12 tubos que estavam entupidos também foram substituídos na rua Leonel Friedrich e na rua Leopoldo Souza ainda seguem as obras de canalização. A Secretaria do Interior também atuou melhorando as estradas da Porteira 7 e do Irapuá, e fazendo obras de reparo no corredor dos Kiffer. Foram realizados ainda consertos de bueiros na estrada do Chalé, na estrada de Santana e na barragem do Capané. E a equipe também trabalhou na iluminação na localidade de Dorasnal e auxiliou na recuperação do calçamento da Avenida Brasil. E vamos agora aos recadinhos da nossa audiência, a sua participação aqui na telinha da TV Novo Tempo. Eu vou começar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, com a pergunta da Elisandra Leal dos Santos. Boa tarde, gostaria de saber o endereço onde são feitas as carteiras de identidade. Elisandra, então, a notícia não é muito boa não, a gente até trouxe essa informação há alguns dias aqui no NT Sul. Para quem está em Cachoeira do Sul, a sala em que isso acontece fica junto ao UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Só que esse local está passando por uma reforma, está em obras. Então, a expectativa é que o local volte a funcionar no fim do mês de fevereiro. Então, se você puder esperar até lá, então a partir aí do fim de fevereiro, comecinho de março, o serviço volta a ocorrer normalmente junto aqui da UERGS em Cachoeira do Sul. Se tiver uma urgência, né? Então a recomendação que a gente tem do governo do estado é que nesse caso a pessoa precisa se deslocar até um município vizinho de Cachoeira do Sul e aí o mais próximo seria, por exemplo, Santa Cruz do Sul, tá bom? Vamos agora para nossa tela, recadinhos do WhatsApp 51997697129. Vamos ver quem fala com a gente aqui. A Patrícia Lopes. Meu esposo achou ontem esses documentos. Se o dono quiser buscar, pode ligar. E aí a Patrícia deixou aqui o contato, né? É o 9977546564. Ou então, para facilitar, deixamos aqui o contato do nosso WhatsApp da interação da TV Cachoeira, 51997697129. Então, se o dono proprietário aí desses documentos, né, estiver nos assistindo, alguém que o conheça, entre em contato. É o Eric da Silva Muniz, então, cujos documentos foram encontrados pelo esposo da Patrícia. Obrigado, Patrícia, por esse serviço, por essa gentileza, tá bom? Quem mais? Mais recadinhos por aqui. O Cauã Camargo, domingo, foi dia de tomar banho no Rio Jacuí com as cadeiras anfíbias. E o Cauã, inclusive, mandou um videozinho pra gente. Eu acho que nós não vamos conseguir rodar o vídeo aqui. De todo modo, Cauã, obrigado pela participação. O Cauã, inclusive, já participou de reportagens com a gente sobre esse tema. Muito legal, viu, Cauã? Ficamos aqui felizes por você e agradecidos também à Prefeitura por ter, mais uma vez, aí essa possibilidade com o uso das cadeiras anfíbias, né? Mais recadinhos? Célia Moraes participando com a gente. Boa tarde a todos. Muito linda a reportagem de ontem sobre as máquinas agrícolas antigas, relíquias, valoroso agro brasileiro.
Obrigado, Célia, pela participação. Essa foi, inclusive, uma reportagem que a gente produziu no ano passado, lá na época da FenaRroz, mostrando esse contraste, né? Hoje a gente tem máquinas que são realmente imensas, com muita tecnologia, informatizadas, mas aquele era um processo em que o agro brasileiro, e aqui no Rio Grande do Sul também, estava de fato se mecanizando e que deu os frutos que realmente nós estamos colhendo até hoje. Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência, você pode seguir mandando a sua participação, o seu comentário aqui para o NT Sul. Depois do intervalo aqui no NT Sul tem a previsão do tempo. E a gente traz um alerta sobre a saúde mental das mães logo depois do nascimento do bebê e sobre o estresse gerado pelas transformações que essa fase da vida pode gerar nas mulheres. É um momento de alegria? É, mas os novos papéis que se formam na família são desafiadores. E ainda, você vai conhecer a história de uma família gaúcha que apostou na produção de leite de cabra e na produção de queijos e está se destacando, recebendo muitos prêmios. Nós voltamos já já. NT Sul já de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, boa terça-feira, obrigado pela companhia. Vamos dar uma olhadinha agora na nossa câmera ao vivo, no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Dia ensolarado, ao menos nesse momento, né? Pelo meio da manhã a gente teve um aumento da nebulosidade, uma formação mais considerável de nuvens, né? Mas nesse momento o sol está predominando, tem aí poucas nuvens do céu de Cachoeira do Sul. O mesmo acontece também em boa parte do estado do Rio Grande do Sul. Bom, então está na hora da previsão do tempo. Nós vamos ver o que esperar aqui em Cachoeira do Sul e também em todo o estado do Rio Grande do Sul. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem sol entre nuvens, não deve chover. Temperatura mínima 20 graus e a máxima deve chegar aos 32. Quarta-feira vai ter um pouco mais de calor, mas a condição é parecida com os dias anteriores. Sol entre nuvens, temperatura mínima 19 graus e máxima 33. Quinta-feira segue na mesma linha, com predomínio de sol e com a formação de nuvens esparsas. Mínima 18 graus e máxima 33. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina no Rio Grande do Sul hoje e aparece em todas as cidades do estado, embora acompanhado de nuvens esparsas na maioria dos locais. Não se afasta chuva extremamente isolada em pontos do leste gaúcho e na serra, mas se ocorrer, será em ínfimo número de pontos. No geral, não chove no estado e o restante da semana deve seguir com predomínio do tempo firme. Ar mais quente, que passa a atuar no estado, traz uma tarde de calor após uma manhã com marcas agradáveis. O calor é mais forte no centro do estado, na região oeste e também no noroeste gaúcho. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 30 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 34. Na região norte, em Passo Fundo, 29 graus. Em Santa Maria, na região central, 32. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 30 graus. E aí, você de casa já deu seu recado aqui no NT Sul? Já contou o que acontece aí onde você está? Conte a sua informação, a sua notícia, espaço sempre aberto por aqui. O WhatsApp é o 51997697129. Vamos ver então quem se pronuncia aqui no NT Sul. A Maria Eduarda, sou moradora da Rua Martim Lutero, abaixo da Ubra, e em nome de todos os moradores, estou aqui para pedir atenção para este local. Muitas valetas e pedras soltas, além do mato na beira da estrada. Então tá aqui a Maria Eduarda, né, pedindo uma manutenção para deixar o caminho melhor, mas bem apresentado, né? E para facilitar a vida também para esse trajeto, para os acessos, né? Obrigado a nossa telespectadora aqui pelo recado. Olha aqui, ó, a Rosane Borba tá mandando uma bela foto pra gente. Registro do Pôr do Sol aqui na Floricultura Borboreto. Abençoado trabalho para vocês. Obrigado, Rosane, pela participação. Obrigado também por compartilhar esta bela foto. Ontem, nosso cinegrafista, né, que está de férias,
O Edson Michels mandou pra gente também uma foto do interior aqui de Cachoeira do Sul, um belíssimo momento, né, do pôr do sol, que é sempre um momento encantador para todos nós, né? Muito obrigado a Rosane por compartilhar também. Janete Torres está participando, assisto vocês todos os dias para ficar bem informada. Eu e meu gato Tufão, tá aí o Tufão, né? Mas o Tufão tá light, tá zen, tá no período de férias, né, o Tufão aqui, tranquilos e sereno. Obrigado, Janete, pela companhia com a gente todos os dias e obrigado também pela companhia do Tufão. Quem mais? A Vitória está participando com a gente. Queria pedir para a RGE ou a Prefeitura virem aqui dar uma olhadinha na praça do bairro Tupinambá, que está sem luz. Essa escuridão atrapalha as crianças que gostam de brincar até mais tarde, nos feriados e fins de semana. Tá uma escuridão aí, como a gente pode ver na foto que a Vitória fez e mandou para a gente, né? Então, aqui nesse caso é responsabilidade da Prefeitura, né, setor de iluminação, que precisa dar uma atenção especial para o pessoal do bairro Tupinambá. Obrigado, Vitória, pela participação. Tomara que se resolva logo, né, que a gurizada possa brincar até um pouquinho mais tarde aí, viu? A Rose também está participando com a gente. Quero pedir um pouco de atenção com a rua Vitor Manuel Curto, no bairro Dreves, pois já faz mais de 5 anos que não é patrolada. E a Rose manda aqui imagem da rua, né, que dá uma dimensão aí, pedras soltas, a água vai escorrendo, vai abrindo valetas. Então é importante aí que a Secretaria de Obras dê uma atenção especial ao bairro Dreves. Obrigado, Rose, pela participação. Deixamos aí esse alerta que você faz, né, esse pedido de ajuda para a sua rua. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos, você de casa pode seguir interagindo, comentando aqui as reportagens, mandando também a sua informação, a sua sugestão de uma reportagem. E você vai conhecer agora uma família de Ivoti, município que fica na Grande Porto Alegre, na região ali do Vale dos Sinos, e que encontrou na atividade leiteira a sua principal fonte de renda e hoje recebe prêmios pelos queijos produzidos na queijaria Nova Alemanha. Leite de cabra ou de vaca? Qual você prefere? Pois é, foi o leite de cabra que deu origem à agroindústria Nova Alemanha aqui de Ivoti. O Rodrigo Stout começou a criação de cabras em 2002 com a intenção de produzir apenas o leite. Com 14 anos meu pai me presenteou com uma cabra, e uma cabra velha, sem os dentes. A gente não tinha nome para ela, demos o nome de sei lá. Não tinha nome para dar para cabra. E com 15 anos eu já tinha mais alguns animais que eu tinha adquirido, né? E comecei a produção de leite, mas não sabia bem para quem comercializar esse leite de cabra. Foi quando um veterinário que tinha uma agroindústria estava prestando um atendimento para um dos meus animais e resolveu passar a adquirir essa produção. Ele viu que tinha potencial na propriedade. Primeiro, veio a entrega do leite de cabras para uma agroindústria em Vazar e depois o arrendamento para a produção de queijos, até que nasceu a queijaria Nova Alemanha em 2004. Comecei tocando a agroindústria deles e aí quando eu fiz 18 anos, o meu presente foi um endividamento. Eu fiz meu primeiro Pronaf. E aí eu construí então, na época, uma agroindústria de 50 metros quadrados. Então eu busquei inspeção estadual e após 1 ano e meio depois da conclusão da obra eu consegui o primeiro registro. E aí, a partir dali, eu comecei a produzir queijos de forma regular, de leite de cabra, né, com o leite do próprio rebanho. Em 2008, eles começam a fazer queijos especiais com leite de vaca, somando aos de cabra que já vendiam. Um dia, eu e minha irmã, que é a minha sócia aqui, sentamos, a gente tem que fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. E fomos buscar algum tipo de queijo que realmente no Rio Grande do Sul, na época, ninguém fabricava, que eram os queijos de olhaduras, os queijos de estilo suíço. E a gente foi insistindo, botando bastante queijo fora, porque fazia, não dava certo, ficava frustrado, parava por um tempo, retomava. E fomos desenvolvendo essa produção. Nós fomos convidados pela Associação Gaúcha de Laticínios, a AGL, para participar de um concurso. E nós levamos lá o nosso queijo Golda, esperando que não ia ganhar nada, a gente queria avaliação dos juízes. E para nossa surpresa foi o primeiro queijo da história desse concurso a chegar em 100 pontos. E no ano seguinte tivemos 98 pontos no mesmo queijo. E aí começou a ter mais mídia e nós começamos a ficar mais conhecidos por este tipo de queijo. Com a evolução da agroindústria, o comércio direto ao consumidor foi priorizado e mais pessoas da família se integraram à produção, como os pais e a esposa. Atualmente, 17 empregos são gerados diretamente. Ao contrário do que muita gente fala, trabalhar com a família é muito bom. As brigas são pro bem, porque cada um tem uma opinião e quando tu está em família, tu te sente muita vontade para expressar a sua opinião. Então, as opiniões às vezes divergem e a gente começa a desenvolver. Então, no primeiro momento, às vezes, a gente fica meio chateado, né? E daqui a pouco, não, talvez o pai está certo,
talvez o filho está certo, e a gente começa a desenvolver. E a gente sempre quis trazer a família para trabalhar conosco. Nós sempre fomos muito unidos. Toda a estrutura familiar hoje está envolvida dentro da fabricação do queijo ou da comercialização, está ligada à agroindústria de alguma forma, né? A família conta com o apoio da Emater, que contribuiu para o acesso a políticas públicas. Para nós é muito importante relatar e divulgar a trajetória dessa família, até para que outras famílias que assistam, que sejam acompanhadas pela Emater, possam se espelhar também nessa história. Em que pese a Nova Alemanha, ou essa experiência que está aqui sendo divulgada, não precise tanto mais da nossa assistência técnica propriamente dita, a extensão rural ela continua permeando todo esse cenário para acessar, para que essa família continue acessando outras políticas públicas que não só as ligadas à agroindústria, como as políticas de viabilidade, as políticas de acesso à economia, a crédito. Esse crescimento se reflete no escopo de produtos. Atualmente, a empresa comercializa 27 produtos diferentes, feitos à base de leite de vaca e de cabras. Nós já estamos com a venda direta para o consumidor há 7 anos, né? Esse ano vai ser o ano da gente focar forte nisso. A gente está construindo, hoje a nossa loja ela tem 45 metros quadrados, nós vamos passar para 260, vamos investir forte nisso. Mas a longo prazo, já são 8 anos nessa linha de produtos que a gente tem agora, nos queijos especiais. E nesses 8 anos a gente sempre fala em tá bom nesse tamanho, não vamos crescer mais. A gente sempre está crescendo, sempre está ampliando a fábrica, né? Agora com a área de maturação de queijos nós vamos ir já para 700 metros quadrados. E já tem bastante perspectiva de novos produtos, porque a gente já conseguiu fidelizar o cliente nessa linha que nós produzimos hoje, né? Então tem uma série de produtos que a gente quer produzir ainda dentro da nossa marca, dentro do nosso mix, mas sempre com foco em manter a qualidade, não somente tentar fazer volume de produto. A qualidade já rendeu várias premiações nacionais à Nova Alemanha. Desde então, 2017, tem participado de todos os concursos do Estado. Ano passado, a gente recebeu mais medalhas, mais 5 medalhas de prata, 5 medalhas de ouro, desculpe, e algumas de prata e bronze. Esses concursos, eles vêm para nos presentear, né? Que eles primam pela qualidade. A gente demonstra essa qualidade pela premiação. E a aceitação no mercado motiva a família a expandir cada vez mais. A gente pretende continuar sempre com a loja, né? E a gente busca sempre novos produtos. A gente vai estar incluindo alguns outros produtos, inclusive o doce de leite, agora os próximos dias, né, no nosso mix de produtos, e sempre buscando melhorar. A gente sempre tenta buscar novas tecnologias unidas à tradição, que é o que a gente sempre vai pertencer a o ambiente familiar. Belas imagens e bela iniciativa, né? Bom, a gente muda de assunto porque a nossa entrevista traz agora um alerta sobre a saúde mental materna e sobre o estresse gerado pelas transformações que essa fase da vida pode gerar para muitas mulheres. Embora toda alegria com a chegada do bebê, os novos papéis que se formam na família são desafios que precisam ser enfrentados conjuntamente pelo núcleo familiar. Mas é indispensável ter um olhar especial e diferenciado à mãe, que passa por um turbilhão de alterações hormonais, físicos e emocionais. Boa tarde, Nunes, e para quem nos acompanha em casa, esse papo é um papo para a família. E a gente vai falar exatamente sobre os desafios da maternidade, sobre as dores e as delícias de ser mãe. E do meu lado está a psicóloga Natália, que vai nos falar um pouquinho sobre todos os sentimentos e os desafios, como eu falei, desse momento tão especial e também tão desafiador, mas principalmente naquela virada de chave ali,
Quando esse serzinho chega para compor a família, né, Natália? E a gente tá com aquele turbilhão de emoções, de hormônios e sentimentos. E aí vem todo mundo palpitar. Mas tá tudo tão bem. Por que tu tá te sentindo assim? E o nome disso é puerpério, né? Que bichinho é esse que chega para movimentar a vida e os sentimentos dessa mãe? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos começar, então, pensando o que é o puerpério, né? O puerpério é o período logo após o parto. Então, é quando aquela mulher chega em casa e pensa, e agora, né? O bebê tá aqui, eu esperei esses meses, o que eu faço? Como que eu me comporto? Então, nesse período pós-parto, é esperado que aconteça o que a gente chama de baby blues. O baby blues nada mais é, de uma maneira simplificada, uma tristeza pós-parto, uma irritabilidade, uma certa ansiedade, e que ele começa ali nos primeiros dias do pós-parto e ele precisa cessar até 40 dias desse pós-parto dessa mulher. Então, até então, dentro dessa janela, ele é normal. Ele é esperado e ele acontece em cerca de 85% das mulheres, muito explicado por uma queda brusca na questão hormonal que a gente vive quando a gente tem o parto, mas também pelo ambiente que vai ter que estar se reajustando. Os papéis nessa família vão mudar. A gente sabe que aquela mulher vai ter privação de sono, ela vai estar mais cansada, ela vai se deparar com uma nova realidade. Então é importante que a gente entenda que nesse primeiro momento é normal. E é natural. Às vezes a gente se assusta, às vezes a gente fica com um pouco de medo, isso é uma depressão ou não é? Então, saber fazer essa diferenciação é bem importante. Outra questão importante é que o puerpério, diferente das questões físicas e médicas, que ele dura cerca de 40 dias, para nós, psicólogos, ele pode durar até 1 ano de vida do bebê. Então, dentro desse 1 ano, todos os reajustamentos que a gente está vivendo, eles dão conta, né? Eles podem ser nomeados pelo puerpério. E eu acho que aqui cabe um destaque importante na tua fala. Os papéis da família se reajustam. E essa rede de apoio também precisa se reajustar. Nasce uma mãe, nasce um pai, uma avó, um tio. Todos precisam ter um olhar diferente para essa reorganização familiar. E os pitacos são decisivos, né? Com toda certeza. Aquela mãe, aquela mulher, aquele pai, aquela família estão tentando aprender a ser pais. E a gente conta, às vezes, com aquela outra geração que, na melhor das intenções, está ali querendo ajudar, né? E acaba tendo que ser colocado um limite para que aquela família aprenda a fazer da sua forma. A rede de apoio ela é muito importante, ela é essencial, ela é um fator protetivo para a depressão, inclusive. Isso, os estudos são muito claros. Famílias que têm uma rede de um suporte forte, essa mãe consegue, né, diminuir algumas alterações emocionais que ela tem. Então, são papéis fundamentais, mas está todo mundo ali aprendendo o seu novo jeito. A avó está aprendendo a ser avó, a mãe está aprendendo a ser mãe. Isso é um desafio familiar. A chegada de um bebê é um desafio familiar com toda certeza. E o que a gente já pode dar de dica para quem está em casa sobre comentários que precisam ser contidos, coisas que precisam ser ditas, apoios que precisam ser fortalecidos e o que a gente não pode dizer de jeito nenhum? Eu acho que o mais importante é lembrar que a gente precisa cuidar de quem cuida, né? Aquela mulher está ali cuidando e ela precisa ao máximo cuidar do bebê. O suporte que a gente tem para dar é cuidar do ambiente dela. Então, se tu tem uma amiga que teve um bebê e tu realmente quer fazer um agrado para ela, manda uma mensagem, pergunta como ela tá, não aparece na casa dela de surpresa, ela ainda tá se reajustando. É desse tipo de ajuda que a gente precisa, principalmente ajuda física. E dar espaço para ela falar o que ela quiser falar sem julgamentos. Porque às vezes a gente romantiza esse momento e a gente não sabe o que essa pessoa tá passando. Ela só precisa às vezes ser ouvida e ser vista. Eu acho que é bem importante também, chega em casa e pergunta como tu tá. Não só como tá o teu bebê. Ela também quer falar sobre ela. Esses são cuidados e carinhos que fazem muito bem para uma mãe que a gente pode aderir, né? Na nossa sociedade, inclusive. Nós vivemos novos tempos, né? É preciso desmistificar essas questões de saúde mental. Não há mais espaço, né, Natália, para a gente viver dizendo que não é comum buscar ajuda, ou eu não sou louca, eu não preciso de tratamento. Pelo contrário, na verdade, isso é um apoio que todos nós, quem dera todos nós, tivéssemos condições, né, de usufruir desse tipo de tratamento, de terapia, de apoio para a saúde mental, né?
Com toda certeza, porque é algo que consegue prevenir e em alguns aspectos eu recebo muitas gestantes também em consultório e eu vejo na prática o quanto lá no pós-parto, lá no puerpério faz muita diferença esse cuidado preventivo. Assim como a gente vai lá no nosso obstetra fazer o pré-natal obstétrico, existe o pré-natal psicológico também. Então, a gente pode cuidar de toda a nossa parte de saúde mental enquanto espera. Às vezes, a gente está ali muito olhando para o nosso enxoval físico, para o nosso quartinho. E que bom, eu acho que as mães precisam realizar esses sonhos, mas eu brinco que o enxoval de informação, ele é o mais poderoso que tem para a gente conseguir desenvolver a maternidade da forma como a gente quer. Se munir de informações, sejam de saúde mental, sejam de saúde física, como que eu quero viver essa minha maternidade. Então, os profissionais da saúde, eles estão aí para nos ajudar, né? E com o psicólogo não é diferente. Falando em romantização, eu criei todo esse cenário, né? E isso é natural, é da essência materna, né? Vou ter um bebê que vai chegar, o quartinho montado, as roupinhas. E aí eu sou tomada por aquele turbilhão, que é natural. Chega aquele nenê que chora, é cocô, é vômito, eu não durmo, eu não tenho tempo para tomar banho, eu não consigo arrumar o cabelo. Aquela foto linda que eu ia tirar, com o bebê amamentando na cadeira de amamentação, com um paninho, com isso, com aquilo. Não dá tempo, isso não acontece. É uma realidade totalmente diferente daquela que eu projetei. Como lidar com isso? Aqui a gente está falando da idealização, né? A gente idealiza muitos momentos da nossa vida, com a maternidade não é diferente. E quando a gente se depara com a realidade, que é isso, um bebê reclama, um bebê chora, né? Um bebê... E ele está sendo um bebê normal, não tem nada errado com a família da gente, acho que isso também é importante lembrar. A gente precisa, aos pouquinhos, voltar esses cuidados pra gente de volta, como mulher mesmo, né? Então, aceite ajuda. Deixe que alguém olhe o bebê por uns minutinhos para que tu tenha um banho mais descansada ou para que tu tome um café quente. Sempre brinco com elas, né? Um cafezinho quente, né? No tempo. Então, se permitir essa ajuda, porque às vezes a rede tá ali, mas a gente quer fazer tudo. A gente quer se colocar ali, né? E aceitar essa ajuda se ela existir. Se ela não existir, buscar construir espaços, ambientes, existem grupos de apoio a mães que são muito bacanas, de troca de experiência, apoio profissional. A questão é entender que já é muito solitário ter um bebê. Já é muito solitário tudo que a gente sente quando ele sai de dentro da gente. Então, se a gente não se amparar com essa questão ambiental, também fica muito difícil. Então, é bacana olhar para isso. Construir essa rede é uma coisa importante que tu trouxeste agora nessa fala. Nem todas as famílias estão preparadas para esse entendimento. A gente ainda vive numa sociedade em que as mulheres são muito sobrecarregadas. Os pais nem todos entendem que é preciso levantar de madrugada, ajudar a mãe a trocar uma fralda de um bebê, preparar uma mamadeira, como tratar disso no ambiente familiar e chamar esse pai para a responsabilidade sem criar aquele conflito na relação familiar, na relação marido-mulher. Com muito diálogo, né? E lembrando que os papéis, eles são diferentes e tão importantes quanto. Como é importante a mãe ter o vínculo com o seu bebê, se a gente tem ali um companheiro, né? Que ele também desenvolva esse vínculo, porque isso vai ser bom para o bebê, isso vai ser bom para o casal, isso vai ser bom para a família. Então, lembrar que são papéis distintos que podem se ajudar e que tá todo mundo se ajustando. Não é tarefa só da mulher cuidar de um bebê. Eu brinco assim que é preciso de uma aldeia, né? Para que a gente consiga criar uma criança. E olhando por esse viés, é importante que a gente entenda que cada um vai ter o seu papel ali. E é importante, são papéis importantes. A questão é chamar, então, a família, conversar, colocar na mesa e distribuir as tarefas como se a gente tivesse uma escola. Deixar claras as expectativas, isso também é legal. O que eu espero de ti? Nós, como mulheres, quando a gente está tendo um filho, como que eu espero que o esposo me ajude? Deixar isso claro para ele. Eu gostaria que tu me ajudasse com essa e com essa tarefa, porque às vezes para eles também é desafiador quando o bebê chega. Eles também não sabem onde se colocar direito. Então, se a gente direciona e fala, o diálogo, né? Ele consegue nos ajudar. Da mesma maneira, a rede de apoio. Se aquela avó que está se colocando à disposição, o que eu espero dela? Que ela venha na minha casa, que ela lave uma loucinha, que ela me traga uma coisa para comer, que tu deixe isso claro. Porque às vezes ela quer ajudar, mas quer ajudar com o bebê. E tu não sente que tu precisa ajuda com o bebê. Tu precisa ajuda com todo o resto, né? Então, deixar isso muito claro. Só que para isso, a mulher também tem que ter muito claro o que ela quer. Por isso, a importância dessa prevenção e de se conhecer dentro da maternidade. Quais são os sintomas mais importantes que eu preciso estar atenta para chegar naquele momento em que eu vejo que uma luzinha amarela acendeu e eu preciso realmente buscar ajuda? Tristeza,
irritabilidade, ansiedade, inquietação por muitos dias, né? Na grande maioria dos dias, e que isso vá trazendo algum tipo de prejuízo. Então, aquele bebê que antes eu cuidava com muito zelo, eu não estou mais tendo vontade de cuidar. Eu já não estou mais com tanta vontade de acordar de manhã. Né? Ou ao contrário, eu tô ficando muito em cima com aquele bebê, eu não deixo ninguém tocar nele, eu não deixo ninguém fazer nada. Então, as emoções, na intensidade um pouco afloradas, a gente precisa tá de olho. Mas mais importante que isso, é qualquer sinal de que ache que não está bem, é hora de buscar. Porque uma depressão, uma alteração emocional, antes de se tornar uma depressão, ela é muito mais fácil de manejar. Quando a gente está falando de uma depressão perinatal, a gente está falando de medicações psiquiátricas. Então, às vezes, dependendo da gravidade, a gente precisa encaminhar para um profissional da psiquiatria. E aí entra todo um manejo ali. Se está gestante, não é todas as medicações que a gente consegue utilizar. Se está lactante, também não é todas as medicações que a gente consegue utilizar. Então, principalmente no período perinatal, a prevenção é tudo. A qualquer sintoma que tu viu que tu não está muito bem, tu está diferente do que tu é a hora de buscar ajuda antes que isso se cronifique, antes que isso vire algo muito mais difícil de trabalhar. Uma informação importante aqui, não se fala mais em depressão pós-parto, Natália? Isso é bem importante, porque agora os estudos trazem essa questão de um olhar sobre uma depressão perinatal. Porque à medida que a gente foi estudando esse período, a gente percebeu que a maioria das mulheres iniciam com as alterações emocionais lá na gestação. O que acontece é que no pós-parto tem vários fatores desencadeantes e elas se sentem mais à vontade para poder falar. E aí a gente consegue fazer esse diagnóstico. Então, por isso, a gente fala em depressão perinatal ou depressão no periparto. Ela pode acontecer a partir do momento que aquela mulher teve o positivo até 1 ano de vida desse bebê. Então, a gente aumenta o tempo, né, que a gente pode trabalhar com relação a isso. Para me despedir da Natália, eu vou pedir para que ela fale com as mães e aquelas que estão quase ganhando seus bebês sobre esse momento, especificamente no sentido de que não há culpa para aquelas que eventualmente estão se sentindo sobrecarregadas ou que tinham uma expectativa e hoje olham e dizem, não era bem isso que eu estava sentindo. Isso não é falta de amor, né, Natália? Não é falta de amor, tá tudo bem sentir isso. E é bem importante lembrar que as emoções, como em qualquer outro momento da vida, elas coexistem. Às vezes a gente tá feliz, às vezes a gente tá triste. E na maternidade não é diferente. A gente se sente de várias formas, a gente reage de várias maneiras. Então, se você se sente culpada às vezes aí na sua casa, você não tá sozinha. Pode ter certeza que tem outras mães vivendo isso. E isso não quer dizer nada sobre a relação e o vínculo que tu tá criando com o teu filho. É isso, muito obrigado a Natália, muito obrigado a Thelma por essas informações tão relevantes, como a Thelma mencionou na abertura da entrevista, que seria uma entrevista para toda a família. E é isso mesmo, né? Não é um papo apenas para as mulheres, é para o maridão, para você que está me acompanhando aí também, né? A gente precisa parar e pensar sobre isso para o bem-estar de toda a família. Vamos para a telinha, vamos ver os recados aqui da nossa audiência, mensagens que vão chegando para a gente aqui por meio do nosso WhatsApp. Está aqui a Elisete, quero fazer uma reclamação sobre a Estrada do Bosque. É só buraco, um verdadeiro absurdo, parece que não existe prefeitura, reclama aqui a Elisete. Obrigado, Elisete, pela participação. Quem mais? Mais recadinhos, o Victor do Carmo, de Canoas. Boa tarde, tenho assistido o jornal e gosto muito. Parabéns pela reportagem de ontem sobre os maquinários agrícolas. Faz tempo que eu queria ver uma matéria sobre esse assunto. Muito bom, obrigado, Victor, pela companhia com a gente. Um abraço para você aí e muito obrigado pela companhia com a gente aqui no Telejornal NT Sul, na TV Novo Tempo. Quem mais? O Rick Oliveira também está com a gente de São José, Santa Catarina, assistindo vocês aqui em São José. Abraços aos familiares de Cachoeira. Obrigado, Rick, pela companhia com a gente também aí em Santa Catarina. E o NT Sul desta terça-feira vai ficando por aqui. Outras informações em todas as nossas redes sociais, especialmente no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Fique com a TV Novo Tempo, canal da Esperança, e a gente volta a se encontrar amanhã a partir do meio-dia. Até lá, tchau!